Vamos recomeçar agora o último painel. O painel que tem por finalidade tratar mais, vamos assim dizer, de casos concretos, situações corriqueiras. Nós tivemos uma primeira exposição do Dr. Marcelo, bem teórica, que ela fundamenta as exposições seguintes, que apresentaram a experiência no âmbito federal. E agora a doutora Flávia vai tratar também um pouco da experiência do âmbito federal e vai pontuar algumas questões relativas a casos já enfrentados pelo município, né? Muito bem. Eu também convidei o Dr. Vitor Wilcox, que é também procurador do município. O Dr. Vitor é mestre em Direito Civil, doutorando em Direito Civil pela UERJ, advogado, e também enfrenta esses mesmos desafios que a mediação pode ajudar muito e, enfim, certamente colaborará muito com o nosso painel. A doutora Flávia Correia Azevedo de Freitas, é procuradora federal e atua no Núcleo de Ações Prioritárias da Procuradoria Regional Federal na 2ª Região, coordenadora da área de Administração Pública do Café com Mediação no Rio de Janeiro, capacitada em mediação de conflitos pelo Mediare e mestre em Política Social pela UF. Muito bem. Esse último painel aqui, então, ele tem por finalidade tratar de questões que o município ou já enfrentou ou enfrenta com uma certa recorrência, né? Muito bem. E aqui tivemos algumas reuniões prévias para selecionar quais casos seriam postos em debate e decidiu-se primeiro tratar de um caso em que houve uma solução mediada por um determinado conflito, né, que foram os casos das desapropriações havidas a partir do ano de 2010, né, para os jogos, e tratar de um outro caso relativo a conflitos fundiários. Muito bem. Em relação ao primeiro caso, relativo às desapropriações. Quando o município do Rio de Janeiro ele foi escolhido tanto para abrigar alguns jogos da Copa do Mundo de Futebol de 2014, quanto para abrigar os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos foram certamente um desafio muito maior, porque era muito mais movimento na cidade, todos os jogos ocorrendo na cidade. O município ele se comprometeu com algumas metas, né? Meta para sediar esses jogos. E uma das metas era a meta de mobilidade, né? O município tinha... Município e Estado também, o Estado tinha outras metas, mas, enfim, no que toca especificamente ao município, havia metas de realização de grandes obras, né? E essas obras foram principalmente a criação de corredores de ônibus BRT, né? Porque é aquele ônibus mais comprido, que transporta mais gente, mas que ele envolvia muitas desapropriações ao longo da cidade. E essas trans, trans porque foi um Transoeste, Transolímpica, Transcarioca, foi a marca que se deu à abertura dessas vias, né? E principalmente a Transcarioca, ela passava por zonas muito densamente povoadas. Então,
havia um volume grande de desapropriações em quantitativo e desapropriações foram mais caras, essa parte da Transcarioca. Muito bem. A desapropriação, como todos sabemos, ela existe em duas modalidades. A modalidade por acordo e a modalidade judicial, quando não tem acordo. Tudo bem. A modalidade por acordo, ela evidentemente tem muitos ganhos, principalmente a celeridade, que se resolve um processo rápido. É interessante para o expropriado que ele recebe rápido também, ele não fica anos e anos esperando para receber o dinheiro em juízo, e eu posso dizer de experiência própria que eu tenho muitas desapropriações ajuizadas, demora, é burocrático, então não interessa para o expropriado discutir em juízo. Só se ele estiver realmente convencido de que o preço não é certo, enfim, fora uma falha grave, realmente não justifica. Muito bem. E para a administração é interessante que não vai ter uma demanda judicial, o sujeito vai sair logo e a questão vai ser prontamente resolvida. Agora, qual o problema que se verificou nessas desapropriações? Muitas pessoas ocupavam imóveis, mas não tinham título de propriedade. E o que é o título de propriedade de um bem imóvel? É uma certidão no registro imobiliário dizendo que fulano é o proprietário de determinado imóvel. Né? De acordo com o sistema jurídico brasileiro, essa é a prova de propriedade, né? A prova inequívoca de propriedade. Quando a pessoa tinha o título de propriedade, era fácil. Se via no RGI quem era o proprietário, via lá João das Couves, se fazia um laudo avaliando o imóvel, esse laudo, via de regra, correspondia ao valor real, né? Tanto é que o volume de acordos foi bem alto, o volume de acordos que se conseguiu, né? E se pagava a João das Couves o valor pelo imóvel, e João saía do imóvel e dava posse para o município demolia a benfeitoria e ia abrindo a via para o BRT. Muito bem. Ocorre que se verificou que muitos dos imóveis não tinham registro formal de propriedade. Era muito comum se pedir o registro imobiliário e aparecer nada consta. E aí como é que se faz? Vai pagar a quem com registro imobiliário de nada consta? No mundo dos fatos, havia Zezinho, Luizinho, Maria morando no imóvel. Mas no registro imobiliário, que é como se prova a propriedade, não havia ninguém. E no artigo 16 do Decreto-Lei 3365, a Lei Geral de Desapropriação, se diz que a desapropriação, a ação de desapropriação, ela é ajuizada em face do proprietário. E aí ficou, bom, como é que eu vou indenizar? Quem eu vou indenizar? E se aparecer uma outra pessoa dizendo que ela é o proprietário? Como é que eu vou fazer isso? E aí criou-se um imbróglio. Como resolver esta questão? Porque o município tinha interesse em pagar. O expropriado, o ocupante, tinha interesse em receber. Mas como fazer para cumprir a lei e o município também se proteger? Muito bem. Essas desapropriações elas começaram mais ou menos no ano de 2010,
2010, 2011, tá? Nem sempre foi desapropriação, porque algumas pessoas ocupavam imóvel público, aí o procedimento é diferente, até por conta que hoje tem um entendimento simulado no Superior Tribunal de Justiça de que não há posse não consentida em bem público, então é um pouco diferente. Mas os ocupantes, eles também tinham algum direito. E eles começaram a ajuizar várias ações possessórias contra o município para ver resguardada a sua posse. Então, começou a chover ação e chover liminar, no sentido de município, não perturbe a posse de fulano, não perturbe a posse de cicrano, não entre na casa dele, não faça essa demolição. E essas ações, elas chegaram à ordem de grandeza de centenas. E mesmo que não fossem centenas, se você tem uma casa no meio do caminho, o BRT passa por lá. O BRT não faz uma curva para desviar da casa do sujeito. E isso começou a criar um problema grande, né? Por outro lado, essas pessoas, elas têm resguardado o direito social à moradia. Então, além do interesse do Estado em promover essas obras, havia um interesse legítimo das pessoas em ver a sua moradia respeitada. E, bom, se eu vou ter que sair daqui, você vai me dar dinheiro? Não, não vou te dar porque você não é proprietário. Então, como é que vai resolver? E aí o Ministério Público também começou a ajuizar ações em defesa dessa população. E o município se viu na seguinte situação. Olha, pela literalidade da lei, eu não consigo indenizá-los. Eu não consigo também tirá-los por força dessas várias ações judiciais. O que fazer? Como solucionar? Mas eu preciso fazer as obras também. A cidade se comprometeu com elas. Como solucionar isso? Então, se teve a ideia de fazer um termo de ajustamento de conduta com a Defensoria Pública do Estado e o Ministério Público, que eram as entidades, basicamente as entidades que patrocinavam essas ações, se não em nome, em defesa dos direitos dos ocupantes, né? E decidiu-se esse TAC com base em quê? Com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, embora não esteja na literalidade da lei, o entendimento do STJ e do Supremo hoje em dia, às vezes, valem até mais do que lei, se estiver bem sedimentado, dizendo que o possuidor, quando ele já tivesse no imóvel mais de 5 anos e houvesse posse mansa e pacífica e aqueles requisitos todos da usucapião, que se poderia indenizar o possuidor como se proprietário fosse, né? Então, em 2012, setembro de 2012, se não me falha a memória, foi feito um TAC com a Defensoria Pública, o Ministério Público e o município, em que ficou acertado que, quando o município tivesse interesse em desapropriar determinado imóvel, o ocupante, embora não tivesse título de propriedade, ele tivesse prova de que já estava lá há mais de 5 anos, a posse dele não é contestado por ninguém, enfim, basicamente provando administrativamente os requisitos da usucapião, que a Defensoria Pública formularia um pleito para o município, né, para que ele fosse indenizado, como se o proprietário fosse. Tá? Esse pleito depois passava para o Ministério Público para dar uma espécie de um nado opor, porque, afinal de contas, se entendeu, né, é importante trazer o Ministério Público para dirimir esse conflito, porque
mesmo se o município combina alguma coisa com a Defensoria Pública, se o Ministério Público depois ele não concorda, ele ajuiza uma ação, ele atrapalha a tua vida. Então, se entendeu necessário trazer o Ministério Público para solucionar essa questão. O Ministério Público ele não se opôs à solução que então se idealizou, e assim foi feito o TAC. De modo que as pessoas que provassem que tinham posse mansa e pacífica há mais de 5 anos, não contestada por ninguém, receberiam a indenização do município, né? E esse TAC, ele viabilizou verdadeiramente as obras. Ele viabilizou porque essas ações elas acabaram perdendo objeto, porque o município indenizou as pessoas. A Defensoria Pública e o Ministério Público, como já tinham se comprometido por meio do TAC, o TAC lhes foi oponível a eles, enfim, resolveu o problema. E resolveu o problema a ponto de... eu dou um dado estatístico, que a grande maioria das desapropriações nesse período foram desapropriações amigáveis. Tá? As desapropriações pela via judicial, elas não chegaram, seguramente não chegaram a 10%. E esse dado foi me relatado pelo então Procurador-Geral da época. Então, essa ideia de chamar as partes envolvidas para a mesa, para a negociação, olha, como é que a gente pode resolver esse conflito? Como é que a gente pode, por um lado, respeitando o interesse, o legítimo interesse de moradia, o direito de moradia do ocupante, respeitando também o seu interesse patrimonial, porque, afinal de contas, ele tinha ali uma construção, ainda que não houvesse ação de usucapião, etc. E como é que se permitiria também o município a realizar essas obras que, inegavelmente, foram de interesse da cidade. Foi um compromisso que a cidade assumiu junto a organizações internacionais para que os jogos, sejam jogos da Copa do Mundo, sejam Jogos Olímpicos, transcorressem enfim, da melhor forma possível, pelo menos nessa parte da locomoção urbana, né? Então esse foi um caso de sucesso que nós tivemos aqui, e não tão distante assim, foi no ano de 2012. Né? Há outros casos que ainda vamos tratar, relativos à regularização fundiária, mas agora acho que a doutora Flávia vai assumir um pouco daqui, né? Obrigada, Guilherme. Obrigada. Boa tarde a todos. Mais uma vez agradeço, em nome do Café com Mediação, a essa oportunidade, né, que a Procuradoria do Município nos deu, de receber essa proposta nossa, de trazer esse café para cá e poder falar aqui nessa casa com tão valorosos componentes que tanto auxiliam aí na consecução de políticas públicas aqui no âmbito do nosso município. E a gente, de fato, teve umas reuniões para a gente tratar de como que a gente iria fazer aqui esse debate. E a proposta, a gente sugeriu a Vanice Vale, que é a coordenadora do Centro de Estudos aqui da PGM, de abordarmos um caso prático de interesse relevante do município, e que fosse de tal monta tão complexo que comportaria, especialmente, uma solução consensual. E o entendimento pela escolha dos conflitos fundiários acabou por prevalecer, dada a complexidade que envolve esses conflitos. Até porque também, se for analisar as competências constitucionais conferidas ao município, com relação ao ordenamento e desenvolvimento do solo urbano, são demandas que são muito caras ao município.
Eu, como procuradora federal atuante, né, aqui na cidade do Rio de Janeiro, também vivencio, né, essa realidade de haver, né, essas demandas de alta complexidade envolvendo conflitos fundiários sem solução, né? Na verdade, essa modalidade de conflito, né, o conflito fundiário, ele, como poucos, né, representa, infelizmente, a cultura do litígio pelo litígio praticado pela administração pública, né? Onde, né, as soluções elas não são efetivamente implementadas, né? E aquela demanda ela, né, entra num ciclo vicioso em que efetivamente não se encontra ali uma solução para o caso. É claro que essa falta de intenção em resolver esses tipos de conflito não se limita apenas à administração pública, né? A gente vê, né, essa falta de intenção em outros, né, em outros poderes, né, em outros agentes que atuam ali naquele tipo de demanda, né? Provavelmente também por conta dessa alta complexidade, por conta do desconhecimento de técnicas, né, para poder levar à frente uma solução consensual, uma solução que efetivamente dê resultado àquilo. Então, a gente tem, na verdade, né, atualmente, né, os montes exemplos, né, de atuação consensual efetiva e que dá resultado, mas ainda temos muito por avançar, especialmente na administração pública. E por isso que estamos aqui, né, conversando sobre isso, né? Então, a gente teve, né, o Marcelo Girardi falando, né, sobre a negociação, que é o núcleo da atuação consensual, né, dos métodos consensuais, né, ela é a base disso, né? E tivemos também, né, já trazendo uma experiência, né, né, inovadora da administração pública federal, com a Kaline e o José Roberto. E aqui a gente se propôs, né, a debater, né, trazer uma experiência, né, efetiva e prática do município que foi bem sucedida, no caso, essa assinatura do termo de ajustamento de conduta, e debater também, de forma hipotética, mais um caso que é recorrente, né, que são esses conflitos fundiários. É sempre importante a gente avaliar os conflitos fundiários sobre múltiplos aspectos, né? Não podemos nos restringir àquela constatação simplória, né, das posições dos envolvidos, quer invasores, quer invadidos, né? Porque é muito frequente, nessas situações, vermos uma diversidade de carências, né, que vão além da falta de moradia. Então, a gente tem aqui um caldeirão de necessidades emergentes que precisam ser atendidas. Então, tem a mãe que tem um filho que pode ter ou não necessidade especial, mas não consegue colocá-lo numa escola, numa creche, e aí, por conta disso, não consegue trabalhar, né? Você tem os idosos, né? Eu falo da questão do aspecto dos invasores, né? Nesses conflitos. Idosos que precisam de atendimento médico, né? Pessoas em idade produtiva para o trabalho que não têm trabalho, que estão desempregadas. Então, quando vai se analisar, né, efetivamente, né, aquele conflito, você vê que tem outras necessidades além da moradia, que está ali, né, visivelmente exposta. E sobre esse prisma, né, dessa conjugação de carências extremas, né, que culmina na invasão de um imóvel de outrem, né, e no estabelecimento nesse imóvel, que revela-se não só necessário, não só adequado, como necessário, né, tratar esse caso sob o viés da consensualidade, e de modo a investigar o porquê das posições desses envolvidos. Então, a gente
nesse momento de investigar o porquê dessas posições, que você vai justamente descer os interesses, né, que também o Girardi colocou, né? Há o interesse a uma moradia digna, como também há o interesse de viver num Estado de direito que garante a sua propriedade, né? Há o interesse de se estabelecer num local próximo à escola dos filhos para poder, né, não pagar transportes ou pagar pouco, né, ou ter um custo menor com transporte, como também há o interesse de ser ressarcido no caso de vilipêndio de sua propriedade. Então, são esses os interesses ali, e mais outros que precisam ser investigados para melhor entender esse tipo de conflito. A investigação de interesses, né, como também já foi bem falado aqui, ela é fruto de uma análise empírica, né, de décadas atrás, e que resultou, né, que deu resultados eficientes, e por isso ela está sendo aqui agora aplicada, né? Agora, a investigação de interesses, ela não é algo comum, né? Não é uma técnica ordinariamente aplicada num processo de solução de disputas que a gente tem conhecimento, né? Que é comum a nós, né? Que é aquele pelo qual, né, se elege, né, um terceiro, não se elege, mas se delega a solução do caso a um terceiro imparcial, no caso o Estado juiz, né, para dizer quem tem razão e como é que aquela situação vai ser resolvida. Esse tipo de investigação, ela não é comum nesse tipo de, né, nesse método de solução de conflito. Por quê? Porque a investigação de interesses, ela está diretamente relacionada à negociação. E a negociação, ela é base de uma atuação consensual. E no caso, né, desse exemplo dessa modalidade que eu coloquei de solução pelo Estado juiz, a solução é impositiva. Então, a não ser que seja uma sentença homologatória de acordo, mas normalmente, né, é uma atuação impositiva. Então, voltando a essa questão da necessidade de exploração de interesses, justifica-se também a atuação consensual nesses tipos de conflitos, porque está diretamente relacionado a todo o escopo constitucional, né, que temos hoje no nosso ordenamento, né? Então, hoje a Constituição ela elege o indivíduo como figura central, né? E lhe garante direitos. Então, né, a visão, né, de se utilizar o viés da consensualidade para a solução desses conflitos fundiários, ela também se justifica pelo nosso panorama constitucional. Então, não é incomum, né, não é incomum, na verdade, né, casos em que o município, né, agora já, né, trazendo aqui para o nosso exemplo aqui, ser chamado numa ação judicial de reintegração de posse para atuar como um intermediador, como um agente facilitador, né, para o encontro de uma solução conciliada ou mediada, né, numa hipótese de invasão de imóvel, né, privado, vamos se dizer aqui, né, como exemplo, né. Então, o município ele não é parte, mas ele é chamado para tentar ajudar, para tentar encontrar uma solução. E nessas circunstâncias em que o município ele atua como um terceiro, né, em que ele não é parte do processo, e o município ele tanto reconhece como legítimos o direito de propriedade, né, do invadido, como o direito a uma moradia digna do invasor, porque são direitos que estão estabelecidos no nosso ordenamento, né? Então, nesse momento, né, em que ele atua aí como terceiro, como um agente imparcial, vamos se dizer assim, é uma oportunidade que o município tem para desenhar, né, um sistema de solução de disputas, né, dada a complexidade desse caso, como já havia dito.
E esse desenho de solução de disputas, ele vai justamente se adequar àquele caso, e tanto pode se valer de técnicas da mediação, de técnicas da conciliação, como até mesmo uma técnica impositiva de desapropriar o bem, né? Esse recurso ao DSD, que eu chamo aqui de desenho de solução de disputas, mas também é conhecido como desenho de sistemas de disputas, ele é fortemente indicado para casos complexos como esses de conflitos fundiários. Ele é também já, né, largamente utilizado em outros casos complexos, como desastres aéreos, né, desastres ambientais. O desastre de Mariana se valeram de DSD. Eles fizeram um desenho de solução de disputas, né? Identificaram em cada etapa qual era a técnica mais adequada para solucionar, né, aqueles conflitos. E aí se cria um sistema de negociação personalizado para o caso. Tá, muito bem. Então, como que se faz para implementar, né, o método de solução alternativa de conflito na administração pública, né? Mediação, conciliação, facilitação, negociação, um DSD, por exemplo, né? E indo além, como se poderia institucionalizar esse método no âmbito da administração pública. A adoção de um programa piloto, ela foi indicada como uma boa medida, né, para auxiliar na implementação de uma técnica de solução de conflitos. Teve uma pesquisa em 2014, né, sobre o tema de boas práticas da mediação no Brasil. E essa pesquisa ela foi desenvolvida em parceria com a Secretaria de Reforma do Judiciário, né? Isso foi em 2014. E o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E eles fizeram, né, essa coleta, esse processamento e essa análise de dados empíricos para chegar a algumas conclusões. E uma das conclusões foi essa: adota-se um programa piloto para, né, se utilizar como uma experiência e, dependendo, né, institucionaliza aquele programa. Uma outra conclusão dessa pesquisa foi também a questão da necessidade da avaliação daquele programa, né? Então, avaliações periódicas daquele programa piloto também de fundamental importância para poder se descobrir se aquele método utilizado foi bom ou não, o que precisa ser aprimorado. Eu, né, registro aqui que a institucionalização, né, de mecanismos que propiciem o diálogo, né, e democrático na condução, né, da solução de conflitos, ela pressupõe, obviamente, uma investigação, né, e se indagar e detectar a real intenção e atitude dos órgãos, né, das entidades e dos agentes públicos que, né, estão ali envolvidos na solução daquilo, né? Então, é importante a gente fazer essa indagação no sentido de que a decisão é o quê? A decisão é enfrentar, né, e solucionar o conflito ou de fugir e renegá-lo. Isso é um pressuposto de pensamento para que se avance aí nessa iniciativa. Então, né, nós tivemos aí, né, eu, Guilherme, o Vitor, a Ana Cláudia também, que está aqui conosco, essas reuniões, e para que a gente, né, e nessas reuniões a gente colocou ali opções possíveis à mesa, né, que poderiam ser trabalhadas, né, com o enfoque desses conflitos fundiários. E o objetivo inicial era a gente trabalhar essas opções. Mas eu tive esse contato, né, com o coordenador de um núcleo de solução de conflitos fundiários do município de São Paulo, e ele me contou como é que essa experiência está sendo desenvolvida lá. E aí a gente achou até por bem, né, trazer um pouco dessa experiência aqui, para que a gente evolua no debate, no sentido do que
pode ser aproveitado ou não, né, aqui pelo município do Rio. Então, esse núcleo ele foi criado em 2016. Ele, atualmente, é uma assessoria técnica, né, do secretário de Habitação do município de São Paulo. Ele conta com um coordenador e 9 profissionais, né? Então, são 2 advogados especialistas em direito fundiário, 3 arquitetos, 3 assistentes sociais e 1 administrativo. Além das competências próprias, né, das suas formações profissionais, eles são capacitados em mediação de conflitos também. O núcleo ele atua no monitoramento, né, das áreas invadidas, na prestação de auxílio nas reintegrações de posse, além de atuar na regularização fundiária, né? Então, ele tem essas 3, né, iniciativas primordiais. Fui informada a haver 320 áreas monitoradas, né, no município de São Paulo e 250 áreas efetivamente acompanhadas. Desde a criação no núcleo, 58 invasões, né, foram desocupadas sem conflito, e enquanto 8 a 9 imóveis não foram desocupados, as pessoas permaneceram lá, mas após uma negociação, né, intermediada por eles com o proprietário. O monitoramento ele visa, por exemplo, né, identifica que aquele imóvel invadido está sob risco de incêndio, porque as invasões são irregulares, as pessoas não respeitam normas técnicas. Então, esse núcleo ele entra em contato com a concessionária de serviço público e a concessionária vai lá e faz presta aquele serviço emergencial, né? Então, essa é uma modalidade, né, uma das modalidades de monitoramento que eles prestam. Com relação ao acompanhamento da ocupação, né, no caso de aquele imóvel estar em vias de ser reintegrado. Então, o núcleo ele é acionado, né, e ele pode ser acionado tanto pelo Poder Judiciário, como pela Defensoria, como pela própria Procuradoria do município. Qualquer um pode acionar o núcleo, né? Ele é acionado e ele ali intermedia para que, por exemplo, aquela desocupação não ocorra naquele mês, porque aquele mês começaram as aulas, em março, por exemplo. Então, ele atua para que haja uma negociação, né, com o proprietário, um convencimento do Poder Judiciário, para que aquela desocupação ocorra, né, no início das férias escolares, né, para que não haja, né, mais esse fator de perturbação para as pessoas que estão sendo obrigadas a saírem dali, né? Então, ajudam, né, em descobrir o melhor timing para aquela desocupação, né? No tocante à atuação em reintegração de posse, quer de imóveis públicos, quer de imóveis privados, o núcleo ele orienta os envolvidos acerca das vantagens de uma saída sem conflito, né? Então, ele adota, nesse sentido, algumas ferramentas próprias, né, da mediação. E aí a gente tem aqui, por exemplo, um mapeamento do conflito. É uma importante ferramenta de comunicação largamente utilizada na mediação de conflitos, que é por meio da qual, nesse caso, eles identificam especialmente, né, os interesses dos invasores, né, que são aqueles em situação de maior vulnerabilidade, e eles prestam auxílio às famílias para que a desocupação que vai ocorrer, ela ocorra de uma forma mais assistida, que as pessoas, né, se sintam minimamente acolhidas ali naquele momento, né, tão brusco, né, de saída obrigatória. Então, por exemplo, eles fazem uma gestão com a Secretaria de Educação para haver, né, a transferência das crianças para uma escola mais próxima, para onde, né, eles estão indo, para a casa de algum parente, para um abrigo, por exemplo, né? Eles fazem a gestão na Secretaria de Saúde para poder alocar alguma pessoa que esteja com uma necessidade especial de atendimento médico, né? Então, como, né, é um órgão municipal, né, eles têm essa facilidade de interlocução com os outros órgãos da teia do executivo, né, especialmente municipal, para poder atender minimamente aquelas pessoas.
Uma outra ferramenta largamente utilizada é a escutativa, né? A escutativa é uma ferramenta de comunicação também de grande valor, e ela é uma intervenção primordial nos diálogos, né? Quer colaborativos, quer produtivos, né? A identificação de terceiros envolvidos, né? Então, ainda que terceiros não sejam, de fato, né, integrantes ali daquele conflito, por exemplo, familiares dos invasores, eles identificam os familiares, né, pessoas que possam acolher, né, essas famílias que estão sendo, né, estão sofrendo ali a ação da reintegração, para que se dê efetividade ao acordo, né? Então, essa identificação desses terceiros envolvidos eles é de fundamental importância, porque eles estão implicados, de algum modo, com a operacionalização do acordo. O auxílio na identificação da pior e da melhor alternativa ao acordo negociado, né? Então, é outra também ferramenta que eles se valem para convencer aquelas pessoas que estão que precisam desocupar aquele imóvel sob pena de uma desocupação forçada, né? Então, eles atuam ali, na verdade, ali como agentes de realidade, né? Colocando, né, a realidade, expondo a realidade de uma forma técnica, né, mais acessível para essas pessoas, para que elas possam efetivamente concordar que a melhor forma é a saída pacífica, né? O município, por meio deste núcleo, ele não propõe qualquer pagamento, né? Então, não há nenhum tipo de pagamento de benefício social, né? Até porque, né, os critérios de elegibilidade aos benefícios sociais, né, o Guilherme e o Vitor aqui, né, vão poder melhor expor essas questões, são estritos, né, estão previstos nos regulamentos. Então, eles não têm muito espaço para isso, mas as ações deles são de outra monta, né, são de outro gênero, né, e minimizam, né, de algum modo, aquela atividade, né, aquela desocupação. Eu, nessa minha conversa, acabei descobrindo, já terminando aqui, né, que existe no TJ de São Paulo um grupo, né, que é o GAOR, que eu não sei se existe no TJ aqui do Rio, um grupo parecido, que é um grupo de apoio às ordens judiciais de reintegração de posse, né? Então, ele é formado por representantes de diversos ramos do judiciário e do executivo, e tem como missão auxiliar as partes envolvidas em ações de reintegração de posse a chegarem a soluções negociadas, né, e menos gravosas, seja para as famílias que ocupam os imóveis, seja para os proprietários dos terrenos. Então, enfim, né, eu vou agora passar a palavra, né, para o Guilherme, para o Vitor, para a gente complementar nisso aí, mas, né, agradeço a oportunidade e, sinceramente, espero que a gente, né, possa aí tirar proveito desses nossos debates. Obrigada. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui nesse debate de um tema tão instigante. Os dois exemplos trazidos pelo Guilherme e pela Flávia, os dois revelam o quão criativa deve ser a atuação do advogado público na busca de soluções que tentem conciliar os interesses, né? No caso do Guilherme, um caso de êxito, né, da Procuradoria do Município, na Transcarioca. O interesse do município, evidentemente, era pagar a indenização expropriatória à parte ao legítimo titular, né, desse direito, ao legítimo destinatário, e o interesse do expropriado, que não detinha título no RGI, né, que comprovasse a propriedade, era ter moradia, que, embora se discuta se o direito à moradia é uma norma programática, né, ou se compõe um mínimo existencial, fato é que o direito ao abrigo realmente possui respaldo na Constituição, e a jurisprudência também tem exigido que
nesses despejos ele seja respeitado. A palestra da doutora Flávia trouxe um exemplo teórico, mas que no nosso dia a dia aqui, na Procuradoria do Município, nós também vivenciamos muito. Reintegrações de posse, não só de imóveis públicos, como também de imóveis particulares. Como ela relatou, existem hipóteses em que particulares ajuizam ações de reintegração de posse contra invasores e o município, embora não seja proprietário, é chamado a atuar para buscar uma solução que concilie os interesses das partes. De um lado, nós temos o legítimo interesse do proprietário em retomar a sua propriedade, a posse da sua propriedade, e de outro, nós temos os interesses dos invasores a uma moradia digna, como ela bem expôs. Passo, então, a palavra ao Dr. Guilherme, que vai expor um pouco melhor as normas do ordenamento jurídico municipal a respeito da moradia. Bom, diante dessa situação, há um imóvel ocupado. O dono do imóvel tem direito subjetivo a reaver a posse desse imóvel. Os ocupantes, embora não tenham direito de ficar, eles têm um interesse de ter um direito à moradia. O direito à moradia, embora seja uma norma, de acordo com o meu ponto de vista, programática, é um programa que o Estado tem que ter. O Estado deve lançar políticas públicas com vistas a implementar o direito à moradia, mas não há um direito subjetivo de, olha, eu quero uma casa com 3 quartos, perto da escola aqui, e é isso. Isso não há. Seria muito bom que isso fosse possível, mas isso não há. Agora, há quem peça. Tem algumas ações que pedem, eu quero uma casa assim, aqui assado, e muitas, por sinal. Quem pede isso tende a não ganhar. Agora, quem pede outras medidas com vistas a proteger o direito à moradia, dependendo do caso, consegue alguma coisa. E como funciona, especificamente no município do Rio de Janeiro, a proteção, o resguardo do direito à moradia? Nessa situação de um imóvel ocupado. Primeiro se procura descobrir se o ocupante ele tem algum familiar, se ele tem alguma possibilidade de que o direito dele de moradia seja tutelado por meio das relações familiares. Ou seja, vai morar com um pai, uma mãe, um primo, porque a Constituição, ela, embora garanta o direito à moradia, ela também impõe a solidariedade no âmbito familiar. Então, um familiar numa situação de vulnerabilidade pode exigir, enfim, o Estado pode exigir que esse familiar ele colabore também com a resolução dessa questão. Mas, enfim, digamos, não tem familiar, não tem essa possibilidade, né? Um direito que é concedido, enfim, a todos, né? E isso sim eu concordo com o Dr. Vitor, está no âmbito do mínimo existencial, é o direito ao abrigamento. O abrigamento, que é, no mínimo, a pessoa ter onde dormir, ter onde passar a noite, não ficar ao relento, isso há previsão. Isso qualquer pessoa que não tenha possibilidade, o município disponibiliza o abrigamento, né? Então, essas pessoas, esses ocupantes, eles teriam em tese o direito ao abrigamento. Mas qual o problema do abrigamento? O abrigamento ele é um coletivo de pessoas, são pessoas de diferentes realidades, e muitas pessoas simplesmente não querem. Acham, não, eu prefiro continuar
nesse imóvel que eu estou agora, que para mim é mais interessante do que um abrigo que eu não tenho nada, que eu não conheço as pessoas. Bom, outras políticas do município. Existe também a previsão de pagamento de auxílio habitacional temporário. O auxílio habitacional temporário é o novo nome do aluguel social, né? Esse auxílio que o Estado ele dá em determinados casos. No caso do município do Rio de Janeiro, o auxílio habitacional temporário ele foi pensado na seguinte hipótese. Quando o município ele intervém na propriedade de alguém, nesse caso de desapropriação, há um tempo entre a pessoa receber o dinheiro, a indenização, e a pessoa ceder a posse do imóvel. A ideia do auxílio habitacional temporário foi pensado originalmente para essa situação, para que o município provesse enfim, condições de moradia para aquelas pessoas afetadas pela política pública municipal. Esta foi a ideia original da norma. Agora, essa norma ela foi sendo ampliada com o passar dos anos e foi contemplando outras hipóteses, como a hipótese de moradias atingidas por catástrofes naturais, né, de deslizamentos de terra, e que essas pessoas seriam contempladas com aluguel social por determinado período, desde que não houvesse comprometimento estrutural anterior ao deslizamento de terra, né? Agora, o auxílio habitacional temporário ele não se encaixa exatamente nessa hipótese. Há outras hipóteses aqui específicas, mas essa é a principal dela, que é a que costuma judicializar mais. Ele não está previsto nessa hipótese em que o imóvel ele é invadido, né? Até porque uma coisa que é frequente, porque o município também já foi demandado em outras invasões, aí o município como réu, sendo requerido do município o auxílio habitacional temporário para essas pessoas que foram da ocupação. Mas o problema disso é que estar-se legitimando o benefício do auxílio habitacional temporário com fundamento num ato ilícito, que é o ato de ocupar o imóvel de outrem, né? Então, o problema de se conceder o aluguel social nessa hipótese é que poderia se gerar um comportamento de, olha, vale a pena ocupar porque depois o município vai me dar um aluguel social, tá? E em relação a isso, eu até posso dizer que a postura do município ela não é una, ela muda um pouco conforme a situação, e o município também vai aprendendo o que ele pode e o que ele não pode fazer em determinados casos. Houve um caso em um determinado imóvel, prédio, ocupado. Aí houve a negociação, e aí o município entendeu por bem colocar os ocupantes lá na fila prioritária do Minha Casa Minha Vida. Aí o outro instrumento de política habitacional é o programa Minha Casa Minha Vida, é um programa federal, né, que a pessoa fica esperando numa lista até ser sorteada. É sorteada, ela recebe um imóvel, dependendo da faixa de renda, tem que pagar um pouquinho, ou na faixa mais baixa é tudo subsidiado. Mas ela tem a possibilidade do município abrir exceções, né? E o município, uma vez, abriu exceção para os ocupantes de determinado imóvel. Eles foram todos postos na leva seguinte de imóveis que seriam distribuídos pela Minha Casa Minha Vida. O que aconteceu? Tempos depois, esse imóvel foi novamente invadido. O mesmo imóvel. Aí o município falou, bom, se eu der
o mesmo benefício, isso vai estar sendo estimulado o mesmo comportamento. Aí falou, não vou te dar um imóvel, eu vou te dar 3 meses do aluguel social. Muito bem. As pessoas foram retiradas e ganharam 3 meses do aluguel social. Tempos depois, o mesmo imóvel foi invadido de novo. Aí ninguém ganhou nada. Aí ninguém ganhou nada porque falou, bom, isso aqui todo mundo já sacou que vai ganhar alguma coisa aqui. Então, em relação a esse imóvel aqui, a gente tem que parar com isso, tem que estancar isso. Agora, essas são situações muito complicadas, porque, embora não haja base jurídica, por um lado, enfim, os moradores não têm os ocupantes não têm um direito subjetivo, por outro lado, eles têm o direito à moradia, e isso tem que ser, de alguma forma, tutelado pelo Estado. E aí, muitas vezes, o município ele se vê diante dessas situações, que são situações difíceis, situações que, como eu disse, não necessariamente geram a mesma resposta por parte do Estado, né? Ora o Estado age de uma forma, ora com outra, sempre com vistas a vendo a situação particular daquela comunidade, o que ele pode fazer. E ocorre também o seguinte, tem hipóteses que o município tem mais ou menos dinheiro e, por conta disso, age dessa ou daquela forma. Por isso também que não dá para dizer, olha, agora é sempre assim que vai ser resolvido o conflito. Então, esse caso que nós estamos trazendo aqui para discussão, ele é um daqueles hard cases que não tem resposta, não tem resposta certa, não tem resposta pré-pronta. Esses conflitos eles têm que ser muito bem estudados, têm que ser conversados, tem que se analisar os interesses em jogo e o que é possível fazer em cada caso para dar a melhor solução possível, tendo em vista uma determinada realidade. Mais alguma? Eu lembro aqui de o Estado de São Paulo, né, eu conversei também com uma procuradora do Estado de São Paulo que, né, com experiência, né, nessa área, e para você ver, cada ente lida, né, de algum modo, né. No município tem esse núcleo, né, que faz esse trabalho, mas não há pagamento assim de nenhum benefício, né, não há pagamento, né, de pecúnia ali para os invasores. Mas no Estado de São Paulo há essa iniciativa de pagamento de 4 meses, né, antecipado, né, de um aluguel social ou algum outro nome lá que na legislação do Estado de São Paulo. E ela falou, olha, a gente faz o seguinte, a desmobilização, claro, né, é a cargo do proprietário, né? Então, o proprietário ele tem que saber, quando ele vai entrar com a ação de reintegração de posse, ele tem que ter dinheiro para desmobilizar. Se ele não tiver dinheiro, não adianta, né? Então, ele tem que desmobilizar, e não só isso, ele tem que desfazer aquilo tudo para poder evitar novas invasões, né? Então, e aí ela me disse dessa experiência que o Estado ele paga 4 meses de aluguel social ou algo do gênero, mas o pagamento é ali, é por cheque ou dinheiro, os 4 meses, né, de uma só vez, e está ali a pessoa com tudo ali dentro do caminhãozinho, né? Tudo dentro do caminhão, e no ato ali da desmobilização que faz o pagamento. Enfim, né, como que o Guilherme disse, cada realidade, né, cada ente vai lidar com isso da forma como, né, achar por bem necessário. Nós aqui, né, e nós aqui da AGU, enquanto procuradores federais, e que atuamos, né, volta e meia, nesses conflitos fundiários de interesse das entidades federais, temos total interesse, né, que o município, né, do Rio nos ajude, né, com a experiência e dividir, né, essas informações, porque, tal como vocês, nós também vivenciamos isso, né? E ter um município, né, que esteja assim, capacitado, habilitado, né, para poder auxiliar nessas desocupações e nesses conflitos fundiários já é, né, algo muito positivo, né, por conta, claro, né,
da expertise do município, das competências constitucionais do município e pelo fato de que o município, ele volta e meia, ele é associado nessas ações, quer como parte, quer como terceiro, né? Então, o Poder Judiciário, numa ação dessa de reintegração de posse, ela não vai pensar num ente, né, no INSS ou numa universidade para intermediar aquilo, ela vai pensar no município para intermediar. Então, é por isso que é tão importante essa discussão, né, e o quanto que é tão importante o desenvolvimento de um pensar a respeito dessa solução consensual no âmbito do município ou do Estado do Rio de Janeiro. Bom, eu agradeço a todos e abro para perguntas. Eu queria saber se... Porque, assim, eu sou residente aqui na casa e sou residente na Procuradoria de Estado, no aluguel social. Na época que eu fui estagiário na AGU, eu me lembro que, quando teve a reintegração de posse do Canecão, o terreno ficou um tempão, e eu acho que até hoje, o terreno, acho que é da UFRJ, salvo engano, e ele está lá. Então, assim, eu queria saber se tem algum estudo de política pública que tenta comungar o interesse de pessoas que precisam de habitação, com essa ideia de mínimo existencial, e os bens não afetados a nenhum tipo de interesse público. Porque o que eu percebo, às vezes, é que o executivo ele não dá nenhuma finalidade ao bem. O bem fica lá. Ou por falta de política pública própria, enfim. E me parece que o judiciário, e às vezes, o judiciário dá esse ato ilícito que você falou. Porque o cara constrói em lugar onde não pode construir, a Defesa Civil Municipal interdita, com base no poder de polícia, e ele entra e pede o aluguel social e ele ganha. Então, assim, em alguns casos, a política pública também ela é afastada pela canetada do judiciário. Então, eu queria saber, primeiro, na verdade, primeiro não, só a primeira questão mesmo, se existe alguma política pública envolvendo os bens desafetados para comungar a ideia, com essa ideia de mínimo existencial ao direito à moradia. Bom, são várias questões que você suscita, mas vamos lá. Primeiramente, em relação aos bens que não têm afetação nenhuma. Em algum desses conflitos, se cogitou em pegar um desses bens e oferecer como permuta ao proprietário. Isso ocorreu mais de uma vez. Tá? Então, isso é algo que foi levantado. Tá? Em relação se há uma política em relação a esses bens desafetados, eu não saberia te responder. Eu espero que sim. Mas o que eu posso te dizer com segurança é que houve... se pensou que esse imóvel poderia ser dado como permuta para o particular que teve o imóvel invadido. Isso mais de uma vez. Né? E terceiro, em relação especificamente ao aluguel social, a simples interdição pela Defesa Civil, ao que me consta, eu pelo menos funcionei nesse núcleo há algum tempo, não era causa suficiente. Eu não sei se a jurisprudência virou. Não sei, até estou vendo aqui o nosso residente do aluguel social. Houve alguma mudança recente nos últimos 3 meses? Não? Porque, pelo que eu me recordo, a gente ganhava. Quando era simplesmente interditado porque o imóvel ele tinha uma falha estrutural, enfim, a gente não perdia, não. Talvez no passado, mas mais recentemente, não. Deixa eu só acrescentar aqui. Existe uma lei no âmbito do INSS, né, uma lei, a 9.072 de 98, se eu não me engano. Ela é de 98, ela começa com 9, mas se é 9.072 ou 9.027, eu acho que é 9.072. E aí, essa lei ela estabelece que, justamente, os imóveis não afetados do INSS, eles devem ser vendidos. Né? Então, há essa previsão legal específica com relação aos imóveis do INSS. Por que o INSS? Porque o INSS ele é fruto da junção de diversos institutos de aposentadorias e pensões, que, nas suas épocas áureas, na década de 40, né, do século passado, a política desses institutos era justamente de comprar imóveis
para revender para os seus associados, ou como política mesmo, né, de angariar dinheiro, né, por meio de aluguel, por meio de revenda. Então, acabou que o INSS ele assumiu esse grande passivo, né, de imóveis, especialmente aqui na cidade do Rio de Janeiro, que já foi capital, né, da República. Então, existe essa lei, da UFRJ eu desconheço, acredito que não, né, mas existe essa lei com relação aos imóveis do INSS. Mais alguma questão? Bom, e não havendo mais nenhuma pergunta, eu agradeço. Então, só um segundinho. A doutora Mônica vai realizar aqui um sorteio. Primeiro, parabenizar pela qualidade do evento, um evento realmente que traz luzes aí sobre essa questão da consensualidade na administração, um debate necessário e importante para quem se preocupa com as soluções adequadas de conflito, né? Então, como a gente anunciou no início do evento... Oi? Como nós anunciamos no início do evento, nós vamos fazer um sorteio aqui do webinar com a doutora Lísia Rodrigues, na próxima semana, no dia 31 de outubro. E eu vou pedir ao doutor Guilherme aqui, nosso anfitrião, para sortear um número. Tivemos um número maravilhoso de participantes, 164. Então, a gente vai sortear entre os presentes, naturalmente, e do número de 1 a 164. Um número. 72. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui quem é o 72. Vamos ver se o 72 está presente. Deixa eu ver aqui. Você vê para mim? Vamos torcer, né? Hã? Isabela Duque Estrada. Já pegou a estrada. Então, eu vou pedir a doutora Flávia. Oi? Doutora Flávia. 13. Vamos ver, 13. Valentina. Valentine. Ih, o nome. Advogada. Valentine Chioso. Também não. Vamos fazer mais fácil, então? Vamos lá. Vamos dar um presente para quem aniversário. Tem alguém que faz aniversário hoje? Não? Em outubro. Oba! Temos quantos em outubro aqui? Quantos em outubro? 2? Qual o seu aniversário? Vamos ver o mais próximo da data de hoje. Olha, dia 31 é o dia do webinar. E você é? Ih, olha aí! Então, vamos fazer o seguinte. Vamos franquear os dois, o webinar. A gente precisa... Parabéns aí aos sorteados, não é? Eu vou precisar do nome, do celular e do e-mail, porque a gente disponibiliza o link para participação pelo e-mail e precisa baixar, então, a plataforma Zoom. E fica aqui o convite aos demais para participar desse momento, que é um momento bacana de troca de informações. Não é? Agradeço aí à Procuradoria pela acolhida e por tudo que nós vivenciamos hoje aqui. Tá? Bom, eu agradeço a todos e declaro encerrado o evento. Boa noite a todos.